por ele, ouvir seus conselhos, escutar com paciência os seus pontos de vista e respeitar sua orientação. No entanto, vamos supor que ele não seja um bom pai. Talvez ele seja tolo e pretensioso, ignorante, grosseiro e tenha opiniões bem diferentes das suas. Será que a natureza dá a todo mundo um pai ideal ou dá simplesmente um pai? Quando se trata de seu dever fundamental como filha ou filho, seja qual for o caráter de seu pai, sejam quais forem sua personalidade e seus hábitos, tudo isso é secundário. A ordem divina não designa pessoas ou circunstâncias de acordo com o nosso gosto ou a nossa preferência. Quer você o considere agradável ou não, esse homem, afinal de contas, é seu pai, e você deve seguir todas as suas obrigações filiais. Suponhamos que tenha uma irmã ou um irmão que não trate você bem. Que diferença isso faz? Permanece o imperativo moral de reconhecer e manter seu dever fraterno fundamental para com ela ou ele. Concentre-se não no que ela ou ele faz, mas em seguir seus princípios pessoais mais elevados. Sua meta pessoal deve ser a de buscar a harmonia com a própria natureza. Este é o verdadeiro caminho para a liberdade. Deixe que os outros se comportem como quiserem, pois, seja como for, isto não está sob seu controle e, portanto, não é da sua conta. Compreenda que a natureza como um todo está ordenada de acordo com a razão, mas que nem tudo na natureza é razoável. Quando procuramos agir fielmente como pessoas sensatas e decentes, procurando conformar nossos atos e intenções à vontade divina, não nos sentimos vitimados pelas palavras ou atitudes dos outros. Na pior das hipóteses, essas palavras ou atitudes nos parecem cômicas ou lamentáveis, exceto no caso de agressão física. As outras pessoas não podem ferir você, a menos que permita. E isto se aplica até mesmo quando o agressor é seu pai ou mãe, irmão, irmã, professor ou patrão. Não consinta em ser ferido e não o será. Esta é uma opção que está sob seu controle. A maioria das pessoas costuma iludir-se pensando que liberdade consiste em fazer o que é agradável ou o que proporciona conforto e facilidade. A verdade é que aqueles que subordinam a razão aos seus sentimentos do momento são, na realidade, escravos de seus desejos e aversões. Não estão preparados para agir de forma digna e eficaz quando ocorrem desafios inesperados, como é inevitável acontecer. A liberdade autêntica impõe-nos certas exigências. Ao descobrir e assimilar nossas relações fundamentais com os outros e ao desempenhar com entusiasmo os nossos deveres, a liberdade verdadeira que todos anseiam ter torna-se realmente possível. 35. A essência da fidelidade. A essência da fidelidade está, antes de tudo, em manter opiniões e atitudes corretas com relação ao Supremo, ao elementar. Lembre-se de que a ordem divina é inteligente e fundamentalmente boa. A vida não é uma série de episódios aleatórios e sem sentido, mas um todo ordenado e refinado que segue leis, em última análise, compreensíveis. A vontade divina existe e dirige o universo com justiça e bondade. Embora isto não seja sempre aparente se olharmos apenas para a superfície das coisas, o universo que habitamos é o melhor dos universos. Reafirme a sua resolução de contar com a justiça, a bondade e a ordem, e elas lhe serão cada vez mais reveladas em todos os setores de sua vida.
Confie na existência de uma inteligência divina cujas intenções dirigem o universo. Faça com que o seu objetivo máximo seja nortear a sua vida de acordo com a vontade da ordem divina. Quando procuramos adaptar nossas intenções e ações à ordem divina, não nos sentimos perseguidos, indefesos, confusos ou ressentidos diante das circunstâncias desagradáveis de nossas vidas. Nós nos sentimos cheios de força, determinação e segurança. A fidelidade não supõe uma crença cega. Ela consiste em praticar com constância o princípio de se afastar das coisas que não estão sob nosso controle, deixando-as evoluírem de acordo com o sistema natural de responsabilidades. Pare de tentar antecipar-se aos acontecimentos ou controlá-los. Em vez disso, aceite-os com boa vontade e inteligência. Será impossível manter-se fiel ao propósito estabelecido se você se deixar levar pela noção de que as coisas que estão fora de seu poder são inerentemente boas ou más. Quando isso acontece, cria-se inevitavelmente o hábito de atribuir aos fatores externos a culpa por nosso destino, e ficamos perdidos em uma espiral negativa de inveja, rivalidade, desapontamento, raiva e recriminação. Porque, por natureza, todas as criaturas se afastam das coisas que acreditam lhes fazer mal e buscam e admiram as que lhes parecem boas e úteis. O segundo aspecto da fidelidade é a importância de observar com prudência os costumes de sua família, de seu país e de sua comunidade. Desempenhe os rituais de sua comunidade com um coração puro, sem cobiça ou extravagância. Agindo dessa maneira, você participa da ordem espiritual de seu povo e ajuda a promover as aspirações fundamentais da humanidade. A fidelidade é o antídoto da amargura e da perplexidade. Confere-nos a convicção de que estamos prontos para qualquer coisa que a ordem divina pretenda para nós. Sua meta deve ser a de enxergar o mundo como um todo integrado, inclinar fielmente toda a sua existência para o bem supremo e adotar como sua a vontade da natureza. 36. Os acontecimentos são algo impessoal e neutro. Quando refletir sobre o futuro, lembre-se de que todas as situações evoluem como devem evoluir. Não importa quais sejam os nossos sentimentos a respeito. Nossas esperanças e temores é que nos abalam e perturbam, não os acontecimentos. As pessoas indisciplinadas, levadas por suas antipatias e simpatias pessoais, estão sempre atentas a sinais que confirmam ou reforçam seus pontos de vista e opiniões irrefletidos. Os acontecimentos são impessoais, embora as pessoas sensatas de certo possam e devam reagir a eles de formas benéficas. Em vez de personalizar um acontecimento, o meu triunfo, a bobagem que ele fez ou a minha desgraça, e tirar conclusões desalentadoras sobre você mesmo ou sobre a humanidade, procure ver como pode tirar bom proveito de certos aspectos do acontecimento. Será que há algum benefício menos evidente que um olhar mais sensível poderia discernir? Preste atenção, haja como um detetive. Talvez exista ali uma lição a extrair que possa ser aplicada a fatos semelhantes no futuro. Em qualquer acontecimento, por mais terrível que pareça ser, não há nada que nos impeça de procurar uma oportunidade oculta. É uma falha da imaginação não fazê-lo. Contudo, procurar uma oportunidade de aprendizagem nas situações requer uma grande dose de coragem, pois a maioria das pessoas que nos cercam insistirá em interpretar os fatos da maneira mais óbvia, sucesso ou fracasso, bom ou mal, certo ou errado.
Essas categorias simplistas e polarizadas não permitem que se visualize outras interpretações mais criativas e úteis dos acontecimentos que talvez sejam muito mais vantajosas e interessantes. A pessoa sensata percebe que projetar esperanças e temores no futuro é uma atitude estéril, que apenas cria representações melodramáticas em nossas mentes e nos faz desperdiçar tempo. Mas isso não significa que se deva baixar a cabeça passivamente para o futuro e para o que ele traz. A passividade não é uma forma de evitar riscos, mas de intensificá-los. Há sempre lugar para um planejamento prudente que nos leve a tomar providências ante as situações que virão. A melhor preparação para o futuro consiste em formar bons hábitos pessoais. Isto você faz buscando ativamente o bem em todos os aspectos de sua vida e analisando regularmente suas motivações para ter certeza de que estão livres dos obstáculos causados pelo medo, pela ganância e pela preguiça. Agindo assim, você não fica à mercê dos acontecimentos externos. Treine suas intenções em vez de se iludir pensando que pode manipular acontecimentos externos. Se acha que rezar ou meditar ajuda, não hesite em fazê-lo. Mas busque os conselhos divinos apenas quando a sua própria razão não lhe tiver fornecido as respostas, quando você já tiver esgotado os outros meios. O que é um bom acontecimento? O que é um acontecimento ruim? Não existem tais coisas. Quem é uma boa pessoa? Unil boa pessoa é aquela que adquire tranquilidade tendo formando o hábito de indagar em todas as ocasiões. Qual é a coisa certa a fazer agora? 37. Nunca reprima um impulso generoso. Siga todos os seus impulsos generosos. Não os questione, especialmente quando um amigo precisar de você. Haja em benefício dele. Não hesite. Não fique sentado especulando a respeito das possíveis inconveniências, problemas ou perigos. Enquanto você deixar sua razão orientá-lo, estará em segurança. É seu dever ficar ao lado de seus amigos quando eles passam por dificuldades. 38. Defina claramente a pessoa que você quer ser. Quem exatamente você quer ser? Que tipo de pessoa você deseja ser? Quais são os seus ideais pessoais? Quem você admira? Quais são as características especiais dessas pessoas que você também quer ser? Está na hora de parar de ser vago e impreciso. Se você deseja ser uma pessoa extraordinária, se deseja a sabedoria, então deve identificar precisamente o tipo de pessoa que você aspira a ser. Se você tem um diário, anote o que está tentando ser de modo que possa consultar essa autodefinição. Descreva exatamente a conduta que quer adotar para que possa mantê-la não só quando se encontrar sozinho, como quando estiver na companhia de outras pessoas. 39. Fale apenas com uma boa finalidade. Dá-se muita atenção à importância moral de nossas ações e de seus efeitos. Os que procuram viver uma vida mais elevada passam também a compreender o poder moral de nossas palavras, tantas vezes esquecido. Um dos sinais distintivos mais claros da vida moral é o discurso correto. O aperfeiçoamento de nosso discurso é um dos princípios básicos de um programa espiritual autêntico. Antes de mais nada, pense antes de falar para ter certeza de que está falando com uma boa finalidade. O falatório vazio é um desrespeito aos outros. A exposição inconsequente de sua intimidade é um desrespeito a você mesmo. Inúmeras pessoas sentem-se impelidas a dar vazão a cada sensação, pensamentos ou impressão passageira que têm. Despejam ao acaso
o conteúdo de suas mentes sem fazer caso das consequências. Isso é prática e moralmente perigoso. Se tagarelarmos sobre cada ideia que nos ocorre, seja pequena ou grande, corremos o risco de desperdiçar ideias que têm real valor em meio ao fluxo de trivialidades de uma conversa vazia. O falar irreprimido é como um veículo descontrolado, desviando-se de um lado para o outro até cair em uma vala. Se for preciso, mantenha-se sobretudo em silêncio ou fale com moderação. O falar, em si, não é bom nem ruim, mas o falar descuidado é tão comum que você precisa estar atento. Uma conversa frívola é uma conversa prejudicial. Além disso, é muito indelicado ser uma pessoa tagarela. Participe de discussões quando as ocasiões sociais e profissionais o exigirem, mas cuide para que o espírito e o intento da discussão, assim como o conteúdo, mantenham o seu valor. A conversa fiada é uma atividade sedutora. Não se deixe envolver por ela. Não é necessário limitar-se a assuntos elevados ou filosofar todo o tempo, mas fique atento para que o falatório comum não seja considerado uma discussão de alto nível. Nestes casos, ele tem um efeito corrosivo no objetivo superior que você escolheu. Nós nos tornamos mesquinhos quando nos envolvemos em conversas a respeito de outras pessoas. De modo especial, evite acusar, elogiar ou comparar pessoas. Tente, sempre que possível, quando perceber que a conversa em torno de você descai para o falatório fútil, trazer sutilmente o rumo da conversa de volta para assuntos mais construtivos. Se, contudo, você estiver cercado de estranhos indiferentes, pode simplesmente se manter calado. Seja uma pessoa bem-humorada e não dispense uma boa risada quando for o caso. Mas evite o tipo de riso desenfreado que se ouve em salão de bar e que se degenera facilmente em vulgaridade ou malevolência. Ria com, mas nunca ria de. Se puder, evite sempre fazer promessas frívolas. 40. Evite as diversões mais populares. A maior parte do que se considera diversão legítima é inferior ou tola e apenas explora ou serve de instrumento às fraquezas das pessoas. Evite fazer parte da multidão que se entrega a tais passatempos. Sua vida é muito curta e você tem coisas mais importantes a fazer. Seja exigente quanto às imagens e ideias que você admite estarem presentes em sua mente. Se você mesmo não é capaz de escolher a que pensamentos e imagens se expõe, alguém o fará, e os motivos dos outros podem não ser dos mais elevados. Descair imperceptivelmente para a vulgaridade é a coisa mais fácil do mundo. Mas isso não precisa acontecer se você estiver determinado a não desperdiçar seu tempo e atenção com idiotices. 41. Tenha cuidado com as companhias. Apesar do que os outros possam afirmar, talvez não estejam realmente vivendo de acordo com valores espirituais. Tenha cuidado com as pessoas com quem você se relaciona. É humana a tendência de imitar os hábitos daqueles com quem interagimos. Adotamos inadvertidamente seus interesses, suas opiniões, valores e maneira de interpretar os acontecimentos. Embora muitas pessoas sejam bem-intencionadas, ainda assim são capazes de ter uma influência negativa sobre você, porque podem não usar o mesmo critério para distinguir o que é digno e o que não é. Você não é obrigado a despender seu tempo com algumas pessoas só porque elas tratam você com simpatia. O fato de o procurarem e se mostrarem interessadas em você e em sua vida não significa que tenha de se relacionar com elas.
Seja seletivo com relação aos que você toma como amigo e com colegas e vizinhos. Todas essas pessoas podem afetar seu destino. O mundo está cheio de gente agradável e talentosa. O segredo é só procurar a companhia de pessoas que o elevem, cuja presença desperte o que há de melhor em você. Lembre-se, porém, de que a influência moral é uma via de mão dupla e, portanto, nossos pensamentos, palavras e ações devem exercer uma influência sempre positiva naqueles com quem convivemos. O verdadeiro teste de excelência pessoal está na atenção que damos aos pequenos detalhes de nossa conduta que costumamos negligenciar. Pergunte sempre a si mesmo: quais são meus pensamentos, palavras e ações que afetam meus amigos, minha mulher, meu marido, meus vizinhos, meus filhos, meu patrão, meus subordinados, meus concidadãos? Será que estou fazendo a minha parte e contribuindo para o progresso espiritual de todos com quem estou em contato? Empenhe-se em despertar o que há de melhor nos outros, sendo você mesmo uma pessoa exemplar. 42. Cuide do seu corpo. Respeite as necessidades do seu corpo. Dê a seu corpo os melhores cuidados para proporcionar-lhe saúde e bem-estar. Dê a seu corpo absolutamente tudo de que ele necessita, como alimentação saudável, roupas apropriadas e dignas e uma casa confortável e acolhedora. Não use o seu corpo, porém, como motivo para exibição ou luxo. 43. Evite o sexo casual. Abstenha-se do sexo casual e, em especial, evite o relacionamento sexual antes do casamento. Isto pode parecer puritano ou antiquado, mas o tempo comprovou de que esta é uma forma de demonstrar respeito por nós mesmos e pelos outros. Sexo não é uma brincadeira. Dá origem a consequências muito reais e duradouras, tanto emocionais quanto de ordem prática. Ignorar tal coisa é degradar-se e depreciar o significado dos relacionamentos humanos. Se, no entanto, você conhece alguém que pratica o sexo de forma casual, não tente parecer virtuoso para convencê-lo de seu ponto de vista. Uma vida sexual ativa inserida num contexto de compromisso pessoal aumenta a integridade das pessoas envolvidas e é parte de uma vida em expansão. 44. Não defenda sua reputação ou suas intenções. Não tenha medo de agressões verbais ou de críticas. Só os moralmente fracos sentem-se impelidos a defender-se ou explicar-se aos outros. Deixe que a qualidade de suas ações fale a seu favor. Não podemos controlar as impressões que os outros têm a nosso respeito, e o esforço de fazê-lo só degrada o nosso caráter. Assim, se alguém lhe disser que determinada pessoa criticou você, não se dê ao trabalho de apresentar desculpas ou justificativas. Sorria apenas e diga: acho que essa pessoa não conhece todos os meus outros defeitos, ou não teria mencionado somente esses. 45. Porte-se com dignidade. Onde quer que você esteja, comporte-se sempre como uma pessoa digna. O comportamento da maioria das pessoas costuma ser ditado pelo que está acontecendo em torno delas. Mantenha um padrão mais alto. Tenha o cuidado de evitar festas ou jogos em que os excessos irrefletidos são a norma. Se estiver em um acontecimento público, não se afaste um só momento de seus próprios objetivos e ideais. 46. Imite um modelo valioso. Uma das melhores maneiras de aprimorar seu caráter é encontrar modelos valiosos para imitar. Se você tem a oportunidade de encontrar uma pessoa importante,
Não fique nervoso. Evoque as características da pessoa que você mais admira e adote suas maneiras, sua linguagem e comportamento. Não há nada de falso nisso. Todos trazemos dentro de nós as sementes da grandeza, mas precisamos de uma imagem como um ponto a ser focalizado para que essas sementes germinem. Ao mesmo tempo, você não deve ficar tão mobilizado só porque está diante de uma pessoa de grande mérito. As pessoas são apenas pessoas, seja qual for seu talento ou influência. 47. Exercite a discrição ao conversar. A presunção e a empáfia são incompatíveis com o caminho de um verdadeiro filósofo. Ninguém aprecia a companhia de um fanfarrão. Não incomode as pessoas com os relatos impressionantes de suas façanhas. Ninguém está tão interessado assim em suas histórias e aventuras emocionantes, embora as pessoas possam ouvi-las com paciência para não serem indelicadas. Falar com frequência e excessivamente de seus próprios feitos é cansativo e pretensioso. Você não precisa ser o palhaço da turma. Também não precisa utilizar outros métodos indelicados para convencer os outros de que é esperto, sofisticado ou agradável. A conversa agressiva, fútil ou exibicionista deve ser completamente evitada. Só faz diminuir a consideração de seus conhecidos por você. Muitas pessoas, às vezes, procuram tornar picantes as coisas que dizem. Recuse-se a manter esse tipo de conversa. Quando as pessoas em torno de você começarem a deixar escapar comentários indecentes e fora de propósito, se possível, afaste-se ou ao menos fique calado e deixe que sua expressão séria mostre que você considera ofensiva aquela conversa grosseira. 48. Prefira a satisfação duradoura à gratificação imediata. Deixe que a sua razão predomine. Inculque em si mesmo o hábito da reflexão e da ponderação. Pratique a arte de testar se determinadas coisas são de fato boas ou ruins. Aprenda a esperar e avaliar, em vez de sempre reagir a instintos não disciplinados. A espontaneidade não é uma virtude em si nem por si só. Se existe a promessa de um prazer que o atrai sedutoramente, pare e dê-se algum tempo para refletir antes de se entregar a ele de forma impulsiva. Da maneira menos passional possível, examine bem a questão em sua mente. Será que este prazer vai trazer apenas um deleite momentâneo ou uma satisfação verdadeira e duradoura? Aprender a distinguir entre emoções baratas e recompensas significativas e duradouras faz grande diferença na qualidade de nossas vidas e no tipo de pessoa em que nos tornamos. Se depois de ponderar com calma sobre aquele prazer, você se der conta de que ficará arrependido caso se entregue a ele, deixe-o de lado e alegre-se com essa renúncia. Será um triunfo para o aperfeiçoamento de seu caráter e você sairá fortalecido. 49. Tome posições. Uma vez tendo deliberado e determinado que uma certa linha de ação é a mais sábia, nunca desconsidere seu julgamento. Mantenha-se firme em sua decisão. Existe a possibilidade de outras pessoas compreenderem mal suas intenções e até mesmo desaprovarem sua atitude. Entretanto, se estiver convencido de que está agindo bem, você não tem nada a temer. Tome posições, não seja covardemente evasivo. 50. Cortesia e lógica, cada um em seu lugar. Boas maneiras e lógica são coisas diferentes e cada uma tem uma aplicação adequada. A premissa, ou é preto ou é branco, funciona bem numa argumentação isolada, mas nem tanto numa conversa amigável. Da mesma forma,
Poderia fazer sentido você se servir de uma grande quantidade de comida em um banquete se estivesse com muita fome.